Hoje eu vou passar para vocês algumas dicas a respeito do que a VUNESP tem preparado para as provas em 2020. Então vamos lá, acompanha comigo. Na primeira questão eu trago para você lá o seguinte, assinale a alternativa que contém o nome do sistema de documentos disponíveis na internet no formato de hipertexto que podem ser acessados por meio de um programa de computador chamado navegador. Então olha só, aqui nós temos uma questão que pega o pessoal formado em informática. Então você tem que tomar um certo cuidado naquilo que está escrito no enunciado. Assinale a alternativa que contém o nome do sistema de documentos disponíveis na internet no formato de hipertexto. Então a palavra-chave está aqui, hipertexto. Quem faz a leitura de um hipertexto? É justamente o nosso navegador. Só que o nosso navegador faz a leitura de hipertexto, ele já está afirmando que podem ser acessados por meio de um programa de computador chamado navegador. Ele quer saber qual é a alternativa que traz o nome do sistema que permite que essas ações sejam realizadas. Então, na alternativa A, ele fala Domain Name Service, que seria o nosso DNS. DNS faz isso? Não. DNS converte o nome do site em um endereço de IP. File Transfer Protocol, quer dizer FTP. FTP é protocolo de transferência de arquivo. Internet Service Provider, então quer dizer, provedor de serviço de internet. É aquele que você contrata para ter acesso à internet. Network File System, o NTFS, aqui ele está trazendo uma forma de leitura de arquivos. E aí, sobrou para a gente a tal da World Wide Web. Aí você vai falar para mim, professor, World Wide Web é um sistema de documentos? World Wide Web não é que ele seja um sistema. Diante de todas as alternativas possíveis que a gente tem, a única que foi disponível para a gente assinalar foi essa. Ele traz ali no enunciado, assinale a alternativa que contém o nome do sistema de documentos disponíveis na internet. Então, para que eu tenha acesso a todo este conteúdo, eu tenho que acessar, claro, a World Wide Web, que seria a web propriamente dita. Beleza? Bom, continuando, aí a gente tem uma segunda questão que eu separei para vocês de PowerPoint, que nas provas já em 2020 já está presente. Então vamos lá. Assinale a alternativa que contém os nomes das guias do programa Microsoft PowerPoint 2010 em sua configuração padrão, que, respectivamente, permitem a um usuário adicionar uma tabela a um slide e escolher um tema para os slides de uma apresentação. Então aqui a palavra-chave está justamente nas duas ações que o usuário quer fazer. Ele quer fazer o quê? Adicionar uma tabela e depois escolher um tema para os slides. Então, para adicionar uma tabela, eu tenho que ir numa opção chamada inserir. Concorda comigo? Então, se ele quer respectivamente, olha que maravilha, tem que ser inserir primeiro. Olha, então, dentro das alternativas, qual que seria a alternativa correta? Alternativa B. Pronto, acabou. Se você sabe como inserir uma tabela dentro de uma apresentação, você já mata a questão. E em relação ao tema, tema é a mesma coisa que design. Eu vou mudar o formato que a gente tem lá nos slides. Belezinha? Então, é extremamente importante saber a localização de ferramentas dentro do pacote Office para a VUNESP, viu? Então, esse mesmo pensamento é mantido nas questões em 2020. Então, você que vai prestar um concurso agora neste ano e é a VUNESP, fique atento a esse tipo de coisa, beleza? Bom, aí eu sigo com a questão voltada para o Excel. Então, vamos lá. As células de uma planilha que está sendo elaborada com o programa Excel 2010 em sua configuração padrão foram preenchidas com os valores mostrados na figura a seguir. Aí ele traz ali, se conte C A1, dois pontos A5 menor que 2, mais conte C, dois pontos E5 maior que 8, for a fórmula inserida na célula A6, o valor resultante será, bom, então eu tenho um conte C mais outro conte C, beleza?
Então, o que é o conte-C mesmo? Conte-C é aquela função que vai contar quantas vezes se repete uma condição informada. Então, vamos ver aqui, ó. O primeiro conte-C traz de A1 até A5. De A1 até E5, desculpa. De A1 até E5 é todo este caminho aqui, ó. Certo? Então, é a tabela inteira. O que ele quer? Ele quer os números menores do que 2. Bom, menor do que 2 só pode ser 1. Quantas vezes aparece? 1, 2, 3, 4. Beleza? Então aparece 4 vezes números menores do que 1. Então, o primeiro conte-C vai dar 4. Mais o resultado de conte-C de C1 até E5. De C1 até E5 é este intervalo aqui, ó. Ok? Um intervalo verde. Então, de C1 até E5, ele quer os números maiores do que 8. Quais são os números maiores do que 8? Nós temos aqui o 9. Então, temos aqui 1, 2, 3. Então, portanto, o conte-C de C1 a E5 maior que 8 vai dar 3. 4 mais 3 é igual a 7. Então, a alternativa correta que a gente tem aí é a alternativa A. Beleza? Então, lembre-se, função conte-C vai contar quantas vezes se repete uma condição informada. E você está vendo, questão recente aí em 2020, continua sendo abordados os mesmos assuntos que a VUNESP já vem cobrando nas suas provas anteriores. Beleza? Então, continue estudando da mesma maneira aqui com a gente na Nova Concursos. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Vem comigo. Na próxima questão, a gente tem uma questão que envolve tecla de atalho. Olha lá. Um funcionário público digitou o texto da figura a seguir com o programa Word 2010 em sua configuração padrão. Tá. Aí a figura não importa, eu trouxe para você já o texto digitado. Então, na questão, eles colocaram o texto como uma figura. Então aqui eu coloquei nenhuma luz de esperança, nenhum sopro de mudança, na fronte sinto passar. Beleza. Em seguida, ele selecionou 3 palavras desse texto e realizou um único clique de mouse sobre o ícone do grupo fonte da guia página inicial, ficando o texto como mostrado. Aí você está vendo que esperança, sopro e fronte ficaram ali com o sublinhado. Para fazer a seleção dessas 3 palavras, o usuário selecionou inicialmente a palavra esperança com um duplo clique do mouse. Em seguida, acionou uma tecla do teclado do computador e realizou cliques duplos sobre as palavras sopro e fronte. A tecla acionada foi, aí ele traz Shift, Alt, Ctrl, Tab ou ESC. Então, o que ele está trazendo aqui para a gente? Uma situação onde você vai fazer uma seleção alternada, ou seja, eu vou selecionar palavras que estão em pontos diferentes do texto. Só que eu quero fazer a seleção de uma única vez. Então eu não quero primeiro selecionar esperança e colocar o sublinhado, depois selecionar o sopro e colocar o sublinhado. Eu quero selecionar as 3 palavras, esperança, sopro e fronte. Para fazer essa seleção alternada, a tecla de atalho que é acionada é a tecla Ctrl. E isso também é válido não só apenas no Word, mas também na seleção de arquivos que a gente tenha dentro de uma pasta, né? Então, se você tem uma pasta que contém vários arquivos e você quer selecionar alguns deles em posições alternadas, como que eu faço essa seleção? Mantenho o Ctrl pressionado e vou clicando sobre cada um deles. No caso da palavra, para selecionar palavra, é necessário o duplo clique, tá bom? Então, selecionando com o duplo clique, a gente seleciona a palavra. Belezinha? Bom, continuando, temos aqui também mais uma questão que envolve o Windows, galera. Olha lá, um usuário está utilizando o WordPad, que é integrante do Windows 7 em sua configuração padrão, para editar um documento. Ok, assinale a alternativa que contém o formato de extensão de arquivo utilizado como padrão por esse programa aplicativo. Então, olha só, galera, aqui a gente consegue observar também
que a VUNESP mantém a sua característica de cobrar extensões de arquivos. Então, olha só, nas últimas provas de 2019, ela já vem fazendo isso, de cobrar extensão de arquivo, de citar uma extensão de arquivo e pedir qual programa que faria a leitura daquele tipo, né, de arquivo, aquele formato específico. Então, esse tipo de pensamento é mantido em 2020. Então, você também vai focar os seus estudos nesse segmento, extensão de arquivo. E aqui a extensão de arquivo do WordPad é aquela extensão que a gente pode confundir com o Word. Você pode pensar, WordPad não é um editor de texto? Será que não é doc? Não é doc, não é docx. O formato específico é RTF. A gente chama de Rich Text, texto rico, porque ele vai trazer características ali que permite que você faça uma formatação, diferentemente do bloco de notas, cuja extensão é TXT. O bloco de notas não visa formatação. Não visar formatação não significa que não possa fazer algumas formatações. Ele pode, mas ele é bem limitado nesse sentido. Beleza? Então, neste caso, vamos colocar a alternativa correta lá? Vem comigo. A alternativa correta, RTF. Então, RTF é a extensão utilizada em um documento criado no WordPad, por padrão, né? Então, aí você tem as outras extensões presentes aí. O CSV é uma extensão que a gente pode adotar no Excel para fazer, por exemplo, a construção, inclusive, de uma informação de banco de dados separados por ponto e vírgula. Você tem PCX, PDF e XLS. PDF é mais comum, PCX é uma forma de extensão aí desconhecida da gente, a gente não utiliza essa extensão. PDF você utiliza com frequência e XLS, né, no caso é a versão mais antiga do Excel, ok? Então, continuando, galera, a gente tem mais uma questão que envolve o PowerPoint, também fazendo, né, a utilização de extensão de arquivo. Olha lá. No programa Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, é possível transformar a apresentação de slides em vídeo, gravar e sincronizar narração de voz. Assim, será possível assistir a essa apresentação em qualquer computador, sem a necessidade de ter instalado um programa de slides nesse aparelho. O arquivo resultante dessa transformação será salvo no formato. Então tá lá, WMV, POTX, RTF, PDF ou XPS. Então vamos lá. Qual que seria o formato de vídeo? Então aqui a palavra-chave está no enunciado. Eu preciso de um formato em vídeo. Formato em vídeo. POTX é formato em vídeo? Não, POTX é modelo de documento, no caso modelo de apresentação. RTF a gente acabou de ver, trata-se do WordPad. PDF é um formato que você pode gerar, inclusive, em todo o pacote Office, no Word, no Excel ou no PowerPoint, para que você tenha a apresentação salva no formato de texto, sem que nada seja perdido em relação às formatações. E XPS segue o mesmo segmento, só que aí eu posso fazer a utilização desse formato em específico em servidores web, tá bom? Então, no caso, a alternativa correta sobrou a alternativa AWMV, que seria Windows Media Video, né? Então, é o que a própria Microsoft adota na criação dos arquivos gerados no PowerPoint, com o fim de sincronizar ali a apresentação e a voz do apresentador, beleza? Bom, continuando, galera, a gente tem aqui agora mais uma questão que envolve PowerPoint. Então veja só que o PowerPoint, nessas provas aí que eu encontrei em 2020, foi um assunto bastante abordado. Embora na estatística que nós temos aí de questões de prova que foram cobradas de 2015 até 2018, você tinha a presença do PowerPoint bem pequena nas provas. Hoje, se cai 5 questões de informática e o PowerPoint está mencionado lá no edital, pode ter certeza que dessas 5, pelo menos uma será do PowerPoint, beleza? Então tá lá, um usuário do programa Microsoft PowerPoint 2010 em sua configuração padrão
utilizou os botões mostrados na figura a seguir para definir os efeitos de transição de 2 slides de sua apresentação. Então você está vendo ali a imagem e aí ele pergunta, os efeitos de transição de slides correspondentes aos botões da figura são respectivamente. Então vamos lá. Quando você olha as duas setinhas alternadas, você já pode imaginar que seria o quê? Dividir, beleza? Então, neste caso, estamos com as alternativas C e estamos com as alternativas C e E, né? Então, alternativa C e alternativa E. Agora, a gente precisa saber se a segunda imagem corresponde a revelar ou descobrir. Então, como é que a gente vai ter essa certeza? Bom, abrindo o PowerPoint aqui, ó, vou abrir para você rapidinho e vou trazer para você exatamente essa informação. Então, vamos lá. Microsoft PowerPoint, ele está aqui. Dentro do Office, Microsoft PowerPoint. Abrindo aqui o PowerPoint na versão cobrada, 2010. Nós vamos ter aqui já, dentro da opção Transições, todas as informações de transição presentes que nos interessam. Então você já está vendo aqui, ó, esmaecer, revelar, dividir, revelar e cadê a opção que está lá presente na prova? Está aqui embaixo, ó. Cobrir e descobrir. Quando a seta ela está aqui e a parte escura está atrás, eu estou descobrindo. Se a parte escura está na frente, eu estou cobrindo. Então, neste caso, voltando para lá, a alternativa correta que a gente tem é justamente a alternativa E. Dividir e descobrir. Revelar, galera, ele traz ali um formato diferente, ó, só para você lembrar. O revelar, ele traz essa característica aqui, ó. Então, olha lá. Então, revelar dessa maneira. E o esmaecer desta maneira aqui, ó. Tá vendo? Então, o esmaecer dá para ver que a parte da frente, ela tá ficando um pouco transparente, né? Então, essa característica que a gente tem dessa transição, ok? O revelar em relação ao descobrir, ele traz até a mesma aparência, mas acontece que aqui eu tenho as partes separadas. Então, olha lá, mais uma vez, para que você tenha a certeza daquilo que a gente está falando. As partes estão separadas. Já na opção de revelar, não, tudo junto aqui, ó, dentro do mesmo quadro. Belezinha? Então, conselho que eu te dou, PowerPoint apareceu no seu edital, fique atento aos ícones de transição, fique atento também aos itens presentes nas guias e fique atento também ao que a gente chama de tecla de atalho no PowerPoint, tá bom? Então vamos lá. Questão sobre o Windows 7 agora, ele traz para a gente o seguinte, ó, um usuário do Microsoft Windows 7 em sua configuração padrão está editando um arquivo de texto no programa Bloco de Notas. Caso esse usuário acione conjuntamente a tecla Windows e a tecla D, será A. Desfeita a última ação de edição, B. Mostrada a área de trabalho, C. Aberto o painel de controle, D. Aberto o último arquivo editado ou E. Salvo o arquivo em edição. Então, olha só, o Windows D é uma tecla de atalho que a VUNESP cobrou várias vezes nas provas em 2019. Agora, em 2020, ela voltou a cobrar a mesma tecla de atalho. Essa tecla de atalho ela pode ser utilizada, né, na descrição da ação que ela faz de duas maneiras. Minimizar as janelas que estão abertas na área de trabalho ou mostrar a área de trabalho, que na realidade é a mesma coisa. Então, mostrar a área de trabalho, o que acontece com as janelas que estão abertas? Elas serão, no caso, minimizadas. E quando a gente coloca mostrar área de trabalho e minimizar, dá no mesmo. A diferença é que quando eu pressiono o Windows D novamente, as janelas voltam a ser exibidas da mesma maneira como elas estavam, tá bom? Então,
Windows D mostra a área de trabalho. Tranquilo? Bom, galera, seguindo, a gente tem mais uma questão que envolve o Word, agora com tecla de atalho novamente. Ó. Um funcionário está utilizando o programa Microsoft Word 2010 em sua configuração padrão para elaborar um relatório sobre as vendas de sua empresa. Para inserir uma quebra de página no texto após o parágrafo que está digitando e continuar a edição no início da próxima página, ele poderá acionar as teclas de atalho Ctrl E e aí ele vem com a alternativa correta. Aqui também é uma tecla de atalho que já caiu em diversas provas da VUNESP, inclusive provas em 2019. Ele quer saber qual a tecla de atalho de quebra de página. Você que já estudou comigo aqui na Nova sabe que a gente sempre reforça essa tecla de atalho, que é a tecla Ctrl mais Enter. Em geral, na prova que caiu em 2019, ele trouxe Ctrl mais Return. Return é a mesma coisa que Enter. Só que o que acontece? O Enter, ele é mais moderno, né? Então a gente já adotou o Enter nos computadores atuais. Mas antigamente, onde está escrito Enter, era escrito Return. Quem tem, por exemplo, um computador Mac, também já vai ver que lá está escrito Return, beleza? Agora, olha só, no próprio Word, ele traz para a gente a tecla de atalho Ctrl Return. E eu vou abrir para você, só para você ter ideia, o Word na versão 2016, só para você ver que não importa qual a versão que ele está trazendo, se é a versão 2010, se é a versão 2016, se é a 2019, não importa. Se eu vier aqui, dentro de inserir, e ir na opção quebra de página, que eu vou ampliar aqui para você ver, ó, tecla de atalho que ele traz para mim, Ctrl Return ou Ctrl Enter, dá no mesmo, beleza? Então, não é porque a versão 2010 é antiga, por isso que é chamado de Ctrl Return, não, é Ctrl Return ou Ctrl Enter em qualquer uma das versões do Word. Falar sobre navegadores. O que a banca pode trazer para você sobre esse universo? Primeiro, saber que navegador também pode ser chamado de browser e lembrar dos nomes básicos, os principais navegadores e alguns mais obscuros, assim dizer, aqueles menos conhecidos. Por exemplo, Google Chrome é o navegador mais utilizado por usuários da internet hoje em dia. Sim, então cuidado que eu posso citar ele só como Chrome, também está valendo. Mozilla Firefox, que é o concorrente aí que está também com uma boa parcela do mercado, e assim como o Internet Explorer. Embora o Internet Explorer agora com o Windows 10 esteja dividindo bastante o mercado com o Microsoft Edge, que é o outro navegador aí presente dentro do Windows 10. Mas por mais que às vezes ele não cite o Windows, mas pode citar, olha, esse aqui é um conceito navegador, então ele entra no digital por essa outra vertente. O Opera, que é um navegador excelente, pouquíssimo utilizado, e a maioria das novidades, você colocar ali um Expose, colocar as navegações por abas, vários dos recursos foram aí criados a partir desse cara. O Safari, que é também um navegador padrão do macOS, então a importância dele aí, e o Chirá, que é um outro substituto à sua estrutura. Existem outros navegadores menos populares, alguns que nem existem mais efetivamente, mas que em determinado momento existiram e que também podem ser mencionados, mas são mais difíceis. Esses aqui são aqueles que você tem que conhecer, lembrar, inclusive que podem ter questões, e aí falando especificamente nestes 4, podem ter questões pontuais sobre o seu uso, sua navegabilidade. Como, por exemplo, os seus atalhos. Quase todos eles, dá para dizer todos, você consegue utilizar o Ctrl T e o Ctrl Shift T. Ctrl T faz o quê? O Ctrl T é o que você vai utilizar para uma nova aba. Então, eu quero criar uma nova aba aqui. Bacana, Ctrl T. Cuidado com o Ctrl Shift T, porque esse cara aqui, ele reabre a aba. O que acontece com reabrir a aba? Ele vai reabrir a última aba fechada, só que sequencialmente. Então, por exemplo, eu tenho aqui várias abas e que eu fui fechando essas abas de uma maneira sequencial. Então, por exemplo, eu tenho aqui estas abas dentro do navegador. Fechei essa e fechei esta.
Se eu apertar Ctrl Shift T, vai reabrir essa. Se eu apertar de novo, ele vai reabrir aquela. Se eu apertar de novo, vai abrir novamente aquela que eu havia fechado antes daquela ali. Independente da ordem que elas estejam ali dentro, pela ordem que foi fechado, que ele vai restaurando essas abas, de uma maneira sequencial. Isso na janela normal, tirando a janela privativa que antigamente dava, mas foi atualizado aí os navegadores, eles tiraram, considerando isso como um bugzinho daquelas versões. Então reabre a última aba fechada. Ctrl Tab e Ctrl Shift Tab são atalhos para navegar entre as abas que você tem. Então o Ctrl Tab ele vai levar você para a aba à direita daquela que você está, enquanto que o Ctrl Shift Tab vai vir para a aba à esquerda daquela que você está. Se você está na primeira aba, o Ctrl Shift Tab vai levar você lá para a última aba em que você tem aberta no seu navegador. Cuidado! Ctrl Tab. Alt Tab é uma tecla atalho do sistema operacional que alterna entre as janelas dos programas abertos. Aqui no navegador é o Ctrl Tab. Aí você tem algumas teclas dúbias, aí no caso duas teclas atalho para a mesma coisa. Por exemplo, Ctrl L. Ctrl L é a tecla de atalho para que você localize? Não, cuidado. Ctrl F é o localizar, que na verdade é find. O Ctrl L, ele vai colocar você lá na barra de endereços. Então ele vai, na verdade, selecionar o que está na barra de endereços do seu navegador. O mesmo que apertar a tecla de atalho F6. Então Ctrl L ou F6, ambas vão selecionar o conteúdo da barra de endereços. O Ctrl F é para fazer uma pesquisa dentro da página que você está. E cuidado com isso. Por quê? Interpretação de texto. Você quer pesquisar na internet, então você vai digitar aqui alguma coisa. Dá para fazer isso? Dá. Nos navegadores atualmente você consegue pesquisar pela barra de endereços. Então o Ctrl L vai permitir você pesquisar na internet, porque você vai digitar um termo e vai usar o motor de busca. Ctrl F vai pesquisar uma palavra dentro da página que você estiver visualizando, que também possa usar o F3. Então o atalho F3 ou Ctrl F permite você pesquisar dentro da página, destacar os termos e assim por diante. E aí você tem o atalho Ctrl com a sequência numérica de 1 a 9. Então se você apertar Ctrl 1, ele vai selecionar a primeira aba, Ctrl 2 a segunda, Ctrl 3 a terceira, até a 9ª aba. Aí a 10ª. Bom, se você quiser selecionar a 10ª, você vai ter que apertar Ctrl 9 e depois Ctrl Tab, que daí você seleciona a 9ª e vai para do lado. Então é brincar um pouco com isso. Claro que sugerindo justamente, o usuário vai trabalhar com mais de 9 abas? Eu trabalho. Mas, sugestões à parte, você tem aí a facilidade que é para utilizar esse negócio. Além disso, você perceber que o 0 ele tem uma outra propriedade. Se você apertar Ctrl 0, ele vai estar atrelado a quem? Ao zoom. Como que é esse zoom? Você pode usar Ctrl e a tecla mais para aumentar o zoom. Então, Ctrl mais vem de aumentar o zoom, enquanto que o Ctrl menos diminui o zoom da página. O que é aumentar e diminuir? O tamanho da fonte, o tamanho dos elementos, vídeo e tudo mais, ele afeta isso daí para você. Aí depois, como é que eu faço para achar o zoom correto? Você vai usar o Ctrl 0. Ele vai setar o zoom em 100%. Então é essa a ideia do Ctrl 0. Para também fazer essa manipulação, você pode usar o scroll, ou seja, a rodinha do mouse ali. Segura o Ctrl apertado e vai rodando a rodinha para aumentar e diminuir, dependendo do sentido que você rodar. F11 é para exibir em tela inteira, ou seja, eu quero ver o site em tela inteira, ele vai esconder as ferramentas e assim por diante, até mesmo a barra de tarefas do sistema operacional, é oculta. O F12 é a tecla que abre os recursos de desenvolvedor. Então, no Internet Explorer, no Firefox, no Google Chrome, você tem aqui os recursos de desenvolvedor, que vai exibir código-fonte para você navegar dentro do site, ali entre o código-fonte, e o Ctrl W para fechar a aba. Cuidado, o Ctrl W fecha a aba ativa. Não vai usar agora, né? Mas é uma finalidade fácil de ser trabalhada aí. Para abrir janela privativa, depende. No Google Chrome é o Ctrl Shift N, que é de janela anônima. E nos outros navegadores é o Ctrl Shift P de janela privativa. Então no Google Chrome é o que é diferente em termos gerais de janela privativa. E é isso para a sua prova e também para o dia a dia. São recursos básicos. Sugestão, pega essa listinha, coloca ali do lado e vai usando no dia a dia até se acostumar com ela. E aí na hora da prova vai estar tinindo para a sua prova, beleza?